Fala família tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e hoje nós estamos aqui para falar muito sobre o Fluminense, principalmente tudo que envolve o Fluminense dentro dessa 24ª rodada de Campeonato Brasileiro. Rodada essa onde nós temos um jogo em casa contra o Palmeiras, que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Fluminense vem brigando rodada a rodada para alcançar o topo da liderança do Campeonato Brasileiro, e nessa rodada temos a oportunidade de alcançar uma pontuação melhor e diminuir essa distância para o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense joga contra o Palmeiras amanhã no Maracanã, jogo que acontece às 19 horas, expectativa de casa cheia, e a gente vai trazer tudo que envolve essa partida, também trazer alguns confrontos dentro dessa rodada, confrontos importantes para a gente estar acompanhando e saber o que pode estar acontecendo com o Fluminense em caso de vitória, empate ou derrota do nosso time, o time de guerreiros. Você que está aí do outro lado, primeira vez aqui no canal Quintal Tricolor, não perde a oportunidade, já deixa a sua inscrição aqui com a gente, que é muito importante. Você se inscreve aqui no Quintal Tricolor e em troca da sua inscrição a gente vai trazendo sempre atualizações sobre o nosso Fluminense, atualizações diárias, para a gente estar sempre te deixando muito bem informado. Ainda não curtiu o vídeo? Curte logo, não esquece de deixar o seu curtir e lá no final do vídeo deixa aquele comentário. Fica aí com a gente até o final do vídeo que a gente vai falar tudo sobre essa partida entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão. Vamos começar trazendo um pouco dessa ficha técnica. Como eu disse, o Fluminense enfrenta o Palmeiras neste sábado, dia 27 de agosto, às 19 horas, no estádio do Maracanã. A arbitragem fica por conta do Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA lá de Santa Catarina. Assistente dele é o Bruno Bochilha e o Bruno Rafael Pires, são os dois bandeiras dessa partida. E no VAR teremos Rodrigo de Alonso Ferreira, também lá de Santa Catarina. Desfalques do Fluminense, temos Alan, que ainda está em fase de transição, e o Luan Freitas, que teve aquela cirurgia no joelho. É uma situação bem complicada. Pendurados pelo Fluminense nessa partida, temos o William Bigode, o Wellington, Nino, Iago Felipe e David Braz. David Braz, que retornou às atividades com o elenco principal faz pouco tempo, é outro jogador que ficou bastante tempo lesionado e está retornando. Agora eu vou trazer para vocês a escalação completa do Fluminense, o time titular que deve estar indo a campo para enfrentar o Palmeiras nessa rodada. Temos no gol goleiro Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, zagueiro Nino e Manuel. Na lateral esquerda devemos ter ainda Caio Paulista, e eu esperava que o Cris Silva, que voltou a ser Cristiano, estivesse na lateral esquerda do Fluminense, mas tudo indica que o Fernando Diniz vai manter o Caio Paulista na lateral esquerda. No meio de campo temos André, Nonato e Paulo Henrique Ganso. O Ganso está jogando muito, dispensa comentários. André, vai pra seleção, hein, meu compadre? Alô, Tite, se tiver aí do outro lado, vai convocar o cara, deixa o cara de fora não, que tá jogando muito, merece uma vaguinha na seleção brasileira, hein? No ataque teremos Matheus Martins, John Arias e Germancano. John Arias e Germancano, que atualmente são a dupla mais efetiva do Campeonato Brasileiro. Eles têm juntos 9 participações para gols, seja Cano dando assistência para Arias ou Arias dando assistência para Germancano, e é a dupla mais eficiente do Brasileirão, Série A, Série B e também de toda a temporada do futebol brasileiro. Então é uma dupla que vem jogando muito e fazendo a felicidade da nossa imensa, enorme torcida, e a melhor e mais bonita, que amanhã vai estar presente no Maracanã, com certeza. Vários setores esgotados, setor norte já abriu venda de ingresso. Agora trazer um pouquinho para vocês da possível e provável escalação do Palmeiras para amanhã. Palmeiras, que é um time bem cascudo, treinado pelo Abel Ferreira. Então, Everton no gol, Marcos Rocha na lateral, Gustavo Gomes e Murillo na zaga. Piquerez deve estar fazendo uma das laterais. Meio de campo com Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, Dudu por um lado, Gustavo Scarpa pelo outro, e Rony, que às vezes muda um pouquinho de função dentro da partida, mas ultimamente tem jogado mais como atacante mesmo nessa equipe do Palmeiras, que é uma equipe muito boa, uma equipe cascuda, porém
que nos últimos confrontos contra o Fluminense no Maracanã não tem tido muito sucesso. O Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos em casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias e 1 empate contra esse Palmeiras que já tem tempo que vem com um elenco recheado, um elenco muito forte e mesmo assim tem tido muita dificuldade para ganhar do Fluminense dentro do Maracanã, e eu espero que amanhã a escrita se repita e o Fluminense saia de campo com uma excelente vitória para cima do atual líder do campeonato. Vitória essa que, vindo para o Fluminense, vai dar mais moral ainda para o elenco de Fernando Diniz, que vem sendo muito bem treinado, muito bem comandado. Só que nós temos que ligar o sinal de alerta para a questão defensiva do Fluminense. Nos últimos jogos o Fluminense vem sofrendo muitos gols. Claro que erros individuais têm prejudicado muito a defesa do Fluminense, só que é um sinal de alerta que tem que ser ligado sim, porque o Fluminense tem feito os gols. Porém, não adianta você fazer 2, toma 2, você vai sair de campo com um placar de igualdade, assim como você inicia a partida. Então, o Fluminense tem que ligar o sinal de alerta para esses gols que vem tomando. Muita gente tem criticado o goleiro Fábio pela baixa efetividade que ele vem tendo nas defesas, porém a gente tem que lembrar que o Fluminense sofre muito pouco defensivamente. Só que quando os erros defensivos acontecem e atrapalham o Fluminense, o goleiro Fábio geralmente fica no mano a mano, no 1 contra 1. Ele tem resolvido a parada em alguns bons lances, mesmo nesse 1 contra 1, mas fato é de que se o atacante estiver de cara com o goleiro 2, 3 vezes dentro da partida, fatalmente o gol do time adversário vai sair e o Fábio vai acabar sendo vazado. E como o Fluminense é um time que tem muita posse de bola e sofre poucas finalizações dentro da partida, o número de efetividade do goleiro Fábio tende a ser baixo, porque ele vai ter pouco tempo para trabalhar, porém nas vezes que ele trabalha, são aqueles lances que o goleiro ou se consagra ou o gol do adversário acaba saindo. Então o Fernando Diniz tem que ligar muito esse sinal de alerta para a questão defensiva do Fluminense, porque nós não podemos continuar sofrendo com os gols que estamos levando, principalmente nas últimas partidas do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Vale lembrar que na Copa do Brasil, o último jogo nosso em casa foi contra o Corinthians, empate 2-2. O jogo anterior a esse tinha sido contra o Fortaleza, também um 2-2 dentro do Maracanã. E nesses 4 gols que o Fluminense tomou, temos uma característica em comum em todos eles: erros cometidos na parte da defesa do Fluminense ou naquela troca de passe do meio de campo para trás do Fluminense. Contra o Fortaleza foram 2 gols com 2 falhas do zagueiro Nino. O primeiro gol, além de falhar o gol contra, ainda caiu na conta dele, porque o último toque antes da bola entrar no gol é dele, e como desvia a trajetória, com intenção ou não, na súmula, o gol vai para o defensor. E na partida contra o Corinthians, um erro do Nonato na linha do meio de campo, um pouco mais à frente, e um erro de Michel Araújo na defesa, uma espirrada de bola que ele tentou jogar lá pra frente, não conseguiu, e o Fluminense acabou sofrendo o gol contra o Corinthians. Trazer para vocês alguns confrontos dessa rodada do Campeonato Brasileiro e vamos ver o que nos aguarda, o que nos espera também nas próximas rodadas de Brasileirão. Vale lembrar que o Fluminense vai ter 4 pedreiras pela frente, a primeira já nesse sábado contra o Palmeiras. Então o Fluminense nessa rodada, como eu já falei, enfrenta o Palmeiras. Teremos também na rodada Goiás e Atlético Goianiense, clássico. Corinthians e Avaí nessa 24ª rodada. Desculpa, Coritiba e Avaí nessa 24ª rodada. Corinthians e Bragantino seria nessa rodada, porém o jogo foi adiado. Ceará e Atlético Paranaense joga fora de casa contra o Ceará. São Paulo e Fortaleza, América Mineiro e Atlético Mineiro, clássico para eles também. Teremos um clássico aqui no Rio de Janeiro, um clássico bairrístico entre Botafogo, que é um lindo bairro da Zona Sul, e Flamengo, time da Lagoa, que também é um bairro bonito, porém tem um certo centro de treinamento que hoje já não é mais utilizado por ele, chamado Gávea, que deixa o bairro bem feinho também, ali pro lado da Gávea. E lá no aterro do Flamengo, também a gente sabe que não tem como a gente falar que aquilo lá tá nas melhores condições possíveis. Então teremos Cuiabá e Santos, Internacional e Juventude, mais um clássico, e teremos Corinthians
e Bragantino, esse jogo que tinha sido adiado do dia 27, foi para o dia 29. Então, essa foi a alteração do adiamento desse jogo do Corinthians. Então, o Fluminense, dentro dessa rodada, caso ganhe, consegue chegar a 44 pontos, encurtando assim a diferença para o Palmeiras, que hoje é de 8 pontos para 5 pontos, e assim o Fluminense conseguiria se manter na vice-liderança do Brasileirão. O Palmeiras, líder absoluto, seguido pelo Fluminense. Depois do Fluminense temos o time da Lagoa com 40 pontos, Corinthians com 39, Internacional também com 39 e Atlético Paranaense com 38. Esses são os times que fecham o G6 do Campeonato Brasileiro. A partir daí temos Atlético Mineiro, Santos, América Mineiro, Bragantino, Goiás, São Paulo é o 12º colocado, Fortaleza 13º, Botafogo 14º, Ceará 15º, Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o 16º com 24 pontos, e dentro da zona de rebaixamento nós temos Avaí com 23, Coritiba com 22, Atlético Goianiense também com 22 e Juventude, que está abraçadinho com a Série B já há algum tempo, vem com 17 pontos. Então, como eu falei, o Fluminense vai ter 4 pedreiras em sequência. A primeira é o Palmeiras. A próxima pedreira do Fluminense é contra o Atlético Paranaense, jogo fora de casa. O Fluminense costuma fazer bons jogos contra o Atlético Paranaense, mas nem sempre o Fluminense consegue sair com a vitória jogando na Arena da Baixada, onde o Atlético é muito forte e é treinado pelo Filipão, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Atlético Paranaense, assim como o Fernando Diniz faz no nosso Flusão. Então, na 25ª rodada é contra o Atlético Paranaense fora. Na 26ª é contra o Fortaleza aqui no Maracanã, dia 10 de setembro. Esse jogo é antes da partida decisiva contra o Corinthians. Então, Fluminense e Fortaleza na 26ª rodada no Maracanã. E na 27ª, que é a última pedreira que nós teremos nessa sequência de 4 partidas, enfrentaremos o time da Lagoa, mando de campo deles, também dentro do Maracanã, dia 18 de setembro, às 16 horas. Jogo esse que a gente tem uma expectativa grande, que a gente consiga trazer a vitória, porque a gente sabe que o Flamengo é bairro, nosso freguês, e o papai manda no clássico. Isso aí já está mais do que concretizado. Então, essas são as pedreiras que o Fluminense tem. Soltei uma enquete lá no nosso Instagram, no @quintaltricolor, e tô vendo que a torcida do Fluminense está muito confiante, assim como eu também estou. Muitas pessoas apostando que o Fluminense vai sair com 12 pontos dessa sequência. Eu, se tivesse que apostar, como sou sempre otimista, também apostaria que o Fluminense conseguiria 12 pontos nessa sequência de 4 partidas. Só que muita gente também está confiante de que o Fluminense vai sair invicto dessa sequência, porém não vai conseguir a vitória em todas as partidas. Em algum momento o Fluminense empataria e sairia dessa sequência com 10 pontos, o que também é muito bom e nos deixaria muito perto e cada vez mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro, ou quem sabe até ultrapassando o Palmeiras na tabela de classificação. Então, essas foram as notícias do Fluminense em relação à partida entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão, jogo que acontece no sábado, às 19 horas, cercado por muita expectativa. Teremos casa cheia, o setor norte já abriu venda. Quem quiser comprar ingresso, ainda tem ingresso para o setor norte. Vamos para lá, vai ter mosaico. O grupo Mobilização do Tricolor já avisou que aquele dinheiro do jogo contra o Fortaleza vai ser utilizado contra o Palmeiras e pediu que o pessoal se espalhe bastante. Desculpa. No setor sul inferior, para que a gente possa ter uma festa linda, maravilhosa e conseguir buscar a vitória diante do Palmeiras. Você que ficou aí do outro lado até agora, muito obrigado por curtir, comentar, se inscrever e estar sempre aqui nos apoiando no Quintal Tricolor. Como eu sempre digo, o céu é o limite para o Fluminense. Amanhã tem Vim Ver o Flu, a nossa série, que o link também tá aí na playlist. Saudações tricolores, tamo junto, família. Vamos que amanhã é dia de vitória do Flusão, hein?